Qual foi a coisa mais injusta que já te aconteceu? Aquele golpe do destino que te fez olhar para os céus e gritar a pergunta que ecoa pela humanidade: por quê? Todos nós já sentimos o gosto amargo da injustiça em algum momento. Mas a história conhece um homem que parece ter bebido o cálice inteiro de uma vez só. O nome dele era Jó, e a sua jornada é, para muitos, a prova definitiva da resiliência da fé diante do sofrimento inexplicável. Mas e se não fosse? E se no momento de maior pressão, o homem mais justo da terra tivesse finalmente quebrado? Vamos revisitar a cena. Lembre-se do cenário. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era imensamente rico, respeitado por todos e, acima de tudo, pai de uma família grande e feliz. Sua vida era a personificação da bênção. E então, em um piscar de olhos, o mundo dele desmorona. Primeiro chegam as notícias de que seus bens foram roubados e seus servos mortos. Bois, jumentas, ovelhas, camelos, tudo se foi. E quando ele ainda está processando essas perdas, chega o mensageiro com o golpe final, o mais cruel de todos. Seus 10 filhos, todos eles morreram soterrados em um desabamento enquanto celebravam na casa do irmão mais velho. Imagine essa dor. A perda de tudo que você construiu, seguida pela perda de todos que você amou. E como se o sofrimento da alma não bastasse, seu próprio corpo se vira contra ele. Feridas terríveis cobrem sua pele da cabeça aos pés. A dor física é tão intensa que ele se senta sobre um monte de cinzas, raspando as feridas abertas com um caco de telha. Nesse estado deplorável e irreconhecível, ele se recusa a pecar, se recusa a culpar a Deus. É nesse exato momento, o ponto mais baixo de sua existência, que sua esposa se aproxima. Ela, que também perdeu todos os seus filhos, olha para o homem que um dia foi seu marido forte e próspero, agora uma figura de puro sofrimento, e diz a frase que se tornaria o teste final, a tentação derradeira. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Na história que todos conhecemos, Jó a repreende. Ele a chama de insensata e pergunta: receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Sua fé, mesmo arranhada e testada, permanece firme. Mas vamos imaginar um cenário alternativo por um instante. E se naquele momento, o sussurro venenoso da esposa encontrasse uma pequena rachadura na alma de Jó? Uma rachadura criada pela dor excruciante, pela perda avassaladora, pelo silêncio ensurdecedor de um Deus que antes parecia tão próximo. E se tudo isso, somado, se tornasse simplesmente insuportável? Nesse nosso cenário, Jó olha para o céu, não com uma pergunta, mas com uma acusação. E com o último fôlego de sua força, ele não questiona, ele amaldiçoa. O som daquela maldição não seria apenas o grito de um homem quebrado, seria o som de uma fratura cósmica. A aposta celestial entre Deus e Satanás terminaria ali. Satanás teria vencido, provando seu ponto cínico. A fé humana é apenas uma transação. Nós servimos a Deus enquanto Ele nos abençoa. No momento em que a dor se torna grande demais, a lealdade se quebra como vidro. A história de Jó não terminaria com a restauração em dobro, com uma nova família e uma vida longa. Terminaria com a imagem desoladora de um homem amargo, morrendo sozinho em um monte de cinzas, um testemunho sombrio da fragilidade da fé humana. E assim, o livro de Jó deixaria de ser uma lição profunda sobre perseverança e confiança, mesmo na dor, e se tornaria um trágico manual sobre como o sofrimento pode nos destruir por dentro. A mensagem não seria mais mesmo sem entender, confie, mas sim, toda alma tem seu ponto de quebra. A verdade é que essa batalha, essa escolha entre deixar a dor nos definir ou encontrar um propósito nela, acontece todos os dias, muito longe das terras de Uz, bem aqui no nosso mundo. E isso me lembra de uma história real. Conheça Ricardo. Ricardo era um arquiteto de sucesso, um homem que via beleza e estrutura no mundo. Ele era completamente apaixonado por sua esposa e por sua filha de 7 anos, a pequena Sofia. A vida dele era como um de seus projetos, perfeitamente desenhada, sólida
cheia de luz, até a noite em que um motorista bêbado decidiu cruzar o sinal vermelho. Ricardo sobreviveu ao acidente. Elas não. O luto de Ricardo não foi silencioso. Foi uma tempestade que se transformou em um poço profundo e escuro de amargura. Ele abandonou a arquitetura, seu grande amor profissional, dizendo aos poucos amigos que restaram: como eu posso construir algo belo em um mundo tão feio e fundamentalmente injusto? Ele se isolou de todos, trocando os dias de trabalho e as noites em família por noites solitárias, amaldiçoando o destino, o motorista, a vida, a Deus. Em espírito, Ricardo estava sentado nas mesmas cinzas que Jó. Ele estava quebrado. A dor havia vencido. Mas um dia, vasculhando os escombros emocionais de sua antiga vida, ele encontrou algo que havia esquecido. Um papel amassado, guardado numa caixa. Era o último desenho que Sofia tinha feito na escola. Um projeto de uma casa dos sonhos, com janelas enormes, um jardim colorido e um balanço na árvore que ela havia desenhado para a família. Naquele momento, olhando para a pureza daquele traço infantil, Ricardo quebrou de novo. Mas dessa vez, não foi de desespero. Foi de uma saudade tão profunda, tão avassaladora, que abriu espaço para algo mais. Ele percebeu que sua amargura, sua raiva, estava fazendo a única coisa que ele não podia permitir. Estava apagando a memória da alegria imensa que sua esposa e sua filha trouxeram à sua vida. Ele estava deixando a escuridão do fim delas apagar a luz de quando elas estiveram aqui. Ricardo não voltou a projetar arranha-céus. Ele pegou o desenho de sua filha, aquela casa dos sonhos, e o transformou em algo novo, algo com propósito. Hoje, ele lidera uma fundação que projeta e constrói o que ele chama de Espaços de Sofia. Alas pediátricas em hospitais públicos, creches e playgrounds em comunidades carentes. Lugares cheios de cor, de luz e de segurança, projetados com um único objetivo: proteger a alegria e a inocência das crianças. Ele não amaldiçoou a escuridão que levou sua família. Ele decidiu construir um ponto de luz em nome delas. Ao amaldiçoar a Deus, o Jó do nosso cenário alternativo teria dado ao sofrimento a vitória final. Teria validado a ideia de que a dor tem o poder de nos aniquilar. Ao honrar a memória de sua família, Ricardo encontrou um novo propósito para a sua dor, transformando o veneno em remédio. No final, tanto a história real de Jó quanto a jornada de Ricardo nos ensinam a mesma lição profunda, talvez a lição mais importante de todas. A vida pode, e muitas vezes vai, tirar quase tudo de nós: nossa saúde, nossos bens, nosso conforto e, na sua forma mais cruel, as pessoas que amamos. A injustiça é real e dói, mas há uma coisa que nada nem ninguém pode nos tirar: a nossa última liberdade, a escolha do que fazer com o que sobrou, a escolha de como vamos responder à nossa dor. Essa escolha é sua, é minha, é nossa, todos os dias. Obrigado por assistir e por refletir comigo hoje. Se essa mensagem ressoou em você de alguma forma, considere deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que nos fazem pensar. Até a próxima.